Olá, tudo bom? Nós estamos aqui no mais um vlog do Alcateia, dessa vez com convidados especiais. Primeiro, nós estamos falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, porque nós estamos aqui para a Feira do Livro, para uma série de eventos que a gente sempre faz. Essa aluna, ela não vai dar nenhum pitaco hoje, mas ela vai aparecer de vez em quando, então não se assuste. Essa é a Karina Mires, a minha amiga Carol, que é uma ilustradora, também uma leitora assim compulsiva. E aqui nós temos o Jonatas. Oi! Grande amigo meu aqui também de Porto Alegre e, assim, dono de uma biblioteca com mais de 1.500 livros, leitor também de muitos livros que eu não tive coragem de chegar perto, pelo tamanho e pela dificuldade de leitura, porque eu admito que eu, de vez em quando, fico um pouquinho preguiçosa por determinados livros. Então, a gente resolveu fazer assim um vlog falando de algumas capas. Já que nós estamos vindo da feira, nós estamos com essa vontade, né, de viver a leitura e tudo mais, a gente resolveu fazer um vlog diferente. A gente não vai falar exatamente de resenha de livros, a gente vai falar um pouquinho sobre o tema, o livro pela capa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre livros que a gente acaba comprando pela capa, ou livros que são melhores do que a capa vende, você não tem como saber isso. O que leva, na verdade, a gente a trabalhar tanto o conceito de capa, tanto para o leitor, né, quanto para quem gostaria de publicar o seu próprio livro, e às vezes não dá a intenção devida para essa parte que é a visual, né? Afinal, o que vale mais, o conteúdo ou a capa? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, hoje, agora. E para isso, cada um de nós escolheu, da biblioteca da Carol, 3 livros. Espera um pouquinho. Para de comer a minha roupa, obrigada. A gente escolheu 3 livros que têm o tema de capa, né, que nos desperta alguma coisa para dizer. A gente vai tentar ser breve, né, para que você também conheça um pouquinho desses livros e do que as capas deles fizeram por eles. Então, quem quer começar? Não, pode ser eu, então. Vamos começar. Eu escolhi 4, na verdade. Um porque é uma série, que eu comprei muito pela capa e me apaixonei pela série, acabei comprando as outras. Que o primeiro deles foi o Tiger Stars. Esse é um livro que eu tipicamente comprei pela capa, eu me apaixonei pelas capas americanas, e agora começaram a sair no Brasil, né, pela editora Arqueiro. E foi uma história que me surpreendeu muito, eu me apaixonei pela história também, e acabei, agora estou sendo colecionadora do livro. E outros que eu também comprei pela capa, mas que acabei gostando da história também, foi O Rei do Ferro, da editora Underworld, que é a capa original americana, né, que eles fizeram, e O Luxo, esse aqui eu ainda não li, eu espero que seja bom, mas é um outro livro que eu comprei pela capa, que eu achei muito bem feita essa capa. Tá. Na verdade, os 3 livros que eu vou mostrar, eu não comprei pela capa, mas eu acho que as capas têm algo interessante a dizer. O primeiro é o Belas Maldições, do Neil Gaiman, que eu gosto muito desse autor, mas eu só conheci ele pelo Sandman, pelos quadrinhos, na época que eu vi o livro. E eu gostei muito dessa capa e da contracapa, onde ele e o Terry Pratchett encarnam os personagens do livro, que é o anjo e o demônio. E então, para mim, esse é o melhor livro contemporâneo que eu já li, eu vou fazer a resenha dele em breve, mas a capa dele me vendeu muito bem, assim como a orelha, que tinha um texto muito legal, né? E como eu falei, o lance dos autores estarem aqui caracterizados dos seus personagens, porque você vê facilmente essas pessoas aqui dentro do livro o tempo inteiro. Então eu adorei esse conceito de Belas Maldições e não comprei exatamente pela capa, mas ela contribuiu bastante. E aí do próprio Neil Gaiman tem um livro que eu evitei comprar, justamente porque eu achei a capa horrorosa. Os Deuses Americanos. Eu não gostei dessa capa, eu acho ela muito feia, muito mal trabalhada, eu não entendi, ela não vende o que é, ela não diz nada, ela não é bonita, mas eu comprei pelo Neil Gaiman, mas em compensação eu demorei, eu tendo a comprar realmente um livro quando a capa é mais chamativa, ela é mais bonita. E aqui o Neil Gaiman merecia uma capa melhor. O mesmo com Os Filhos de Anansi, que eu já comprei, eu ganhei da Patrícia Balan, li, mas eu também não teria comprado pela capa, também é outra capa horrorosa. Foi mal. E esse daqui, na verdade, o Renato ganhou da Carol. Eu jamais compraria esse livro, também pela capa, mas eu achei assim, ao mesmo tempo eu achei o conceito interessante. Eu não sei se eu compraria, eu acho que não pela capa. Tá? Eu teria que ter uma outra referência de autor, ter visto uma resenha melhor, mas ele tem um relevo legal, ele tem uma ideia assim, interessante por ter esse estilo medieval.
mas Eu já gosto assim, dessa capa. eu já não me atrai nada, mas no final eu achei um livro legalzinho, assim, ele é chatinho, mas assim, dá pra ler, e o Renato não conseguiu, o Renato desistiu, mas eu li até o fim, talvez leia o resto da série, mas realmente não seria pela capa, eu não achei estranho esse conceito de capa, então lá foram os meus 3. Bom, eu escolhi primeiramente do James Clavell Taipan, que é um livro que eu já li faz muitos anos e a capa dele me chamou muita atenção pela questão de mistério que ela me traz, assim, por causa que ela mostra somente uma espada oriental, né, e nada mais além disso. E quem conhece James Clavell sabe o quão prolixo ele é nos livros dele e ao mesmo tempo quão revelador ele é ao longo da história. Assim, ele tem uma certa um método de escrever que é muito interessante, por causa que ele não é que nem aqueles autores que deixam toda a cereja do bolo para o final. Ele vai largando aos poucos esse mistério e isso acaba envolvendo bastante assim, a história. Então esse aqui é um livro que me chamou bastante atenção, apesar da pobreza assim, ilustrativa da capa, assim, me chamou a atenção por causa que eu já conheci o autor e dois, justamente pelo significado assim, dos detalhes que ele traz assim, na capa. Não o autor, né, mas a editora que fez isso aqui é da Record. O segundo livro que me chamou a atenção também pela capa e que eu adquiri foi esse da Anne Rice, A Hora das Bruxas, que ele nem está comigo atualmente, mas eu gosto muito assim da Anne Rice no geral, porque eu não sou assim o maior fã de histórias de vampiros que existem no mundo, assim, mas para ela abre uma exceção porque ela é excelente. Eu gosto dos livros das bruxas dela, não dos vampiros. Eu não gostei dessa logo. Então essa capa aqui eu não gostei dessa logo vermelha no fundo verde, pra mim é sempre crime. Ah, sim. Letra vermelha no fundo verde, sim, eu mandaria pra prisão. Extremamente contrastante. Né? E em terceiro, e não melhor, assim, que é o meu autor favorito, é o Bernard Cornwell. Eu comprei inicialmente pela capa por causa que eu não conhecia ele, eu não conhecia a escrita dele, mas o tema é um tema que sempre me chama a atenção, que por exemplo esse aqui é o da saga das Crônicas de Arthur, esse aqui é o primeiro, o Rei do Inverno, e seguem os outros dois, que é o Inimigo de Deus e Excalibur, que pra mim é a história mais fascinante, assim, que relata da melhor forma... Que relata da melhor forma as histórias arturianas, assim, por causa que hoje em dia, num mercado onde os autores misturam demais a ficção e muito brilho para relatar essa época, ele vem assim de uma forma muito realista e na minha opinião, uma coisa que eu sempre digo também, não existe uma pessoa que relata melhor um barulho de uma flecha passando ao lado do ouvido que nem ele, assim, porque tu acaba escutando esse barulho. Então pra mim ele é excelente, assim, e o decorrer da história também é muito bom, por causa que ele não é tão detalhista assim como o Tolkien ou como a Marion Zimmer Bradley, por exemplo, que escrevem temas semelhantes, mas ele se detém bastante a fatos históricos e ele mescla essa história com todo o romance que acontece durante a história, e isso pra mim deixa assim, o tema bem empolgante e faz com que tu leia continuamente sem ter vontade de parar. Esse livro foi um que eu vi pela capa também. São excelentes. Capas muito bonitas também. São capas cromadas, assim, né? Um acabamento legal. muito legais. Aí agora a gente vai falar de que, na verdade, capas nossas, né? Que tem muito a ver aqui comigo e a Carol. O Jonas pode dar o pitaco de leitor dele. Tá? Mas são capas que elas têm uma história. Isso também é para você ver, você leitor, como é que, pelo menos, como é que nasceu o processo dessas capas. Eu não posso dizer como nasceu o processo das capas das outras editoras. E você que é autor, né, pensar também em outras abordagens para capas que você, de alguma história que você tem. Então, na verdade, eu vou de trás para frente. O mais antigo, que é esse daqui, que foi lançado no início do ano, tá meio escuro, mas acho que dá para ver, que é o Magia Prática, do Franz Bardon, que é um livro, assim, excepcionalmente bom, né, de um mago fantástico, e deu muita polêmica essa capa, né? Essa capa foi uma das capas assim que a gente mais teve meio de gente rejeitando, de gente reclamando, mas porque havia uma versão anterior da editora Ground, e que a capa era essa aqui, né, que é um desenho do próprio Bardon, que relatava, na verdade era descrito depois como a primeira carta, né, o primeiro arcano. E a gente, claro que não achou interessante,
mas que queríamos essa coisa de levantar o véu, queríamos essa coisa do mistério. E como Bardon fala da magia elemental, né, da magia dos elementos o tempo inteiro, né, ele explica de uma maneira química, uma maneira muito precisa, a gente colocou o pentagrama. E aí houve uma grande bafafá, porque em nenhum momento a gente pensou na Wicca, nenhum momento. E todo mundo, assim, algumas pessoas reclamaram, depois nós descobrimos que na verdade eram muitas reclamações, mas eram as mesmas pessoas reclamando, porque o livro estava sendo remetido às mulheres, e não era um tipo de magia para mulheres e tudo mais, e não era o Wicca, aquela coisa toda, tá? Mas no final das contas o livro está tendo uma boa recepção do público no geral, muitos bardonistas inclusive estão gostando muito dessa nova versão, e eu gosto muito dessa capa, eu acho uma capa muito sóbria, e ela quis passar exatamente o que a gente pensou. É interessante realmente que os outros tenham visto essa lança da Wicca que a gente não viu, mas não foi a intenção. E a questão também é que a capa tem que vender o livro para um público que não conhece. Então, nesse caso, se nós botássemos essa capa aqui, talvez as pessoas não entendessem o que significa esse desenho. As pessoas que conhecem o Franz Bardon, que estudam o Franz Bardon, podem ser que conheçam. Mas uma capa com um desenho, que é uma coisa mais de mágica, de magia, talvez atraísse muito mais um outro público que não conhece o autor do que essa capa original dele, né? Então foi isso mais que nós pensamos também na parte de marketing, na parte para poder vender. Especialmente porque a ideia, tanto nossa quanto do senhor Hugeberg, né, Dieter Hugeberg, um grande amigo lá da Alemanha, é divulgar o Bardon. Então não é a ideia vender para quem já conhece o Bardon, mas vender para pessoas que deveriam conhecer porque é um bom autor nas artes mágicas, na magia hermética. Tá? Aí é interessante por causa que essa capa ela remete justamente a isso, a um público novo. É um público novo. Né? Por causa que se colocar a capa antiga, uma pessoa que talvez seja leiga, ela não identifique propriamente a magia ou tudo aquilo que o Bardon fala. Então isso foi uma coisa que a gente bateu o pé e a gente fez, a gente brigou com todo mundo, mas a gente não se arrependeu não, e o resultado tem sido legal. A outra capa que eu vou mostrar é um livro novo, tá? É A Vassoura Atrás da Porta. A ilustração também é da Carolina Milhos, que também ilustrou a capa da Magia Prática. Na verdade, nossa ilustradora oficial, quantos livros ela puder ilustrar, ela sempre vai estar ilustrando. E esse livro foi também polêmico dentro da nossa editora, porque o Rick Nobre, por exemplo, ele não curtiu muito a ideia da capa, porque achou que poderia parecer uma ficção, poderia parecer... Não é uma coisa mais infantil, não é um livro sobre magia da casa, né, sobre como você faz para proteger sua casa, para detectar se tem alguma energia invasora, para atrair prosperidade, enfim. É um livro de magia para quem quer cuidar da sua casa, do seu lar, né, do seu ambiente. E o Renato pediu para a Carol, enquanto eu estava na Irlanda, uma coisa meio a feiticeira, né, uma coisa mais estilizada. E ela teve essa ideia da capa, só que não tinha nem o dragãozinho, nem a fadinha, tinha, na verdade, nem o pentagrama na porta, ela estava mais crua. E aí não dava muito a entender o que era. Então a gente pediu um pentagrama, pediu o dragãozinho e pediu a fadinha, que é a cara da Carol, essa fadinha, tá? E acabou saindo essa capa e até agora a gente está recebendo altos elogios. O livro esgotou em 2 horas na Feira do Livro aqui de Porto Alegre. Já chegou uma remessa nova, então ele está indo muito bem e a capa até agora não tem nos desapontado. E aí a gente vai partir para as ficções, né, de uma série que a gente foi na contramão completa. Atualmente existe uma tendência de capas de sempre se mostrar uma parte, assim, daqui para baixo é o dorso, é só metade, é uma coisa meio assim. É só um close, ou então é uma pessoa assim, né, assim, uma pessoa de costas, né, e a gente acabou indo numa direção completamente oposta. Então a Carol, para uma série de livros que a gente está fazendo, ela sugeriu uma cena de Lua das Fadas para ser a capa. E foi essa capa aqui, né, que foi a primeira da série, essa coleção de ficção, de fantasia. E, assim, a gente estava mostrando não só os personagens principais na capa, como dentro a gente também estava mostrando os personagens coadjuvantes. Quando a gente já tinha ouvido várias entrevistas, assim, palestras de autores e de editores, de que não se faz isso para deixar a imaginação do leitor livre. Ou seja, você nunca mostra, tipo, muitas capas, o Percy Jackson também faz isso. Você nunca mostra o personagem de cara porque o leitor precisa ser livre para imaginar quem ele quiser. O engraçado é que eu sempre li, né, livros que tinham alguém na capa e eu imaginava quem eu quisesse. Inclusive, se o personagem for loiro e eu quiser que ele seja o Tom Cruise, ele vai ser o Tom Cruise e ponto final. Então, assim, a minha imaginação sempre foi muito mais importante do que a imagem
que eu tinha. E eu sempre acreditei que, na verdade, não haveria rejeição se fosse uma ilustração condizente com os personagens, né? A gente teve um retorno muito bom com esse livro. É um livro que está fazendo muito sucesso entre os blogueiros no mundo da internet, entre os leitores. Está sendo muito legal e eu acredito boa parte desse sucesso às capas e às ilustrações da Carol. E nós temos aqui uma versão, que é o seu segundo livro, né, do Renato Rodrigues, que é Os Dragões Titânicos, que está sendo lançado, agora foi na Bienal, né, mas aí ele ficou meio preso na editora, então agora é que ele está indo, porque da Bienal tinha esgotado. E nós temos aqui, mais uma vez, a gente está mostrando um personagem de cara, na capa, e de novo mostrando um personagem na contracapa. E, mais do que no Duelo das Fadas, mostrando os personagens da história principais, né, aqui dentro no miolo, com um coucher especial. Então, a gente de novo foi na contramão e de novo a gente está tendo uma recepção legal. Esse ainda está chegando nas pessoas, então a gente ainda está aguardando um retorno assim, de público. Inclusive, se você quiser dizer o que achou, onde você comprou, o que você achou da capa, pode mandar pra gente. Enfim, foram duas ocasiões em que nós fomos na contramão do que se faz. Tá funcionando pra gente, mas é uma coisa muito de feeling, é uma coisa muito que a gente teve de é assim que eu quero, entendeu? E está funcionando. Então, se você tem um feeling sobre alguma capa, você que é autor, né, você que está pensando em fazer sua própria capa, dá uma pesquisada, mas também não fica indo só no que já existe, porque senão você fica também muito preso. Tem que pensar. Ficar uma capa igual a todas as outras. Exatamente, você precisa se destacar. Então, algumas vezes, tenta ir um pouco... Ai, não modelo. Tenta ir um pouco mais longe, tenta pensar um pouquinho fora da caixinha, que de repente você consegue fazer o seu livro sobressair. E você que é leitor, né, dá uma chance, né, para o livro, quando você achar que a capa chama a atenção. E quando ela apenas te incita a curiosidade, eu também acho que vale a pena você pelo menos ler a orelha, como eu fiz com o Neil Gaiman, que me chamou a atenção a capa, e eu fui lá dar uma lida melhor e acabei comprando, levando o livro para casa. Tá? E se você tiver alguma opinião, alguma sugestão sobre isso, estamos aqui para ouvir. Bom, como para finalizar, Jonatas, você tem algum recado para os escritores que querem pensar em suas capas? Eu tenho. Eu acho que hoje em dia os escritores eles têm optado por deixar muito à mostra a essência daquilo que está sendo escrito no livro, assim, direto na capa. E ao contrário do que aconteceu nos teus livros, assim, que tu colocou o personagem principal, colocou dentro do miolo, mas eles não dizem o que aquele personagem faz, o que ele é. Eu acho que isso deveria ser um pouco menos utilizado, assim, porque atualmente eu vejo assim, que muitas capas de livro tem não tem diretamente o personagem, mas tem todo um cenário, tem toda uma ilustração que já te remete ao que vai acontecer no final. Infelizmente sabe? eu vou contar um pouco das coisas, mas a capa do Duelo das Fadas e a capa e contracapa desse daqui contam algo que vai acontecer muito importante. Mas a durante pessoa o livro. Você não sabe, Mas você não vai saber Exatamente. até ler. Você tem que Exatamente. ler para saber. Enquanto que tem alguns livros que que a capa faz com que a história seja totalmente previsível. E eu acho que isso é um pouco... É verdade. Não é válido, assim, é um tanto chato. Assim. Óbvio. Fica muito óbvio, fica aquela coisa vaga, assim, por causa que tu leu aquilo, tu já esperava aquilo, justamente pela capa dizer aquilo, e aí tu fica, e agora? É isso mesmo. Sabe? Aquilo é aquilo mesmo. Aquilo é aquilo mesmo, daí fica naquela coisa assim, e agora? O que vai acontecer, sabe? Vai ter uma continuação? Não vai? E eu acho que isso deixa um pouco a desejar. Assim, E outra coisa também é não botar muito personagem nas capas. Eu acho que isso polui muito. Não dá muito a margem para o leitor entender na capa a história do livro, como o Jonathan falou. Não colocar muitos elementos na capa, deixar uma coisa mais limpa, deixar, acho que o símbolo principal da história, talvez, ou nem isso, só subjetivo, alguma coisa subjetiva, que a pessoa possa tentar imaginar. Se for parar pra pensar, a capa do livro ela é que nem um logotipo de uma empresa. Ela não pode ter muitos detalhes para dizer o que vai ver, o que a história vai ter, por causa que a pessoa que, por exemplo, passa rápido, ela não vai conseguir acompanhar todos aqueles detalhes que estão ali. Sim.
E o meu conselho, na verdade, já que eles falaram bastante da parte de diagramação, é mais a parte de... perdão, eles falam mais na parte de ilustração, eu falo a parte de diagramação. Tomar cuidado com as logos que vocês escolhem, porque eu vejo muito livro, eu recebo muito livro de autor novo, tá? E nem todos têm um suporte de uma editora, o suporte de um designer, de um artista visual que vai poder orientá-lo. Muitas editoras cobram uma grana, o autor empolgado vai lá, publica, e ele publica do jeito dele, com as condições dele. Então o livro acaba tendo erros crassos de recorte, de fotomontagem, fotos que, assim, vídeo de Photoshop que é proibido usar, é pecado, você vai pro inferno se você usar aquele feito, é uma coisa horrível. Mas principalmente a logo assim não pode ser de difícil leitura, então você não pode usar uma fonte muito rebuscada se ela não dá leitura. Você tem que ter um pouquinho de cuidado quando você trabalha, porque você precisa que o nome do seu livro seja visto e seja entendido de cara. O cara tem que olhar e já reconhecer. É uma tarefa árdua, é difícil, para isso existem profissionais, mas a gente compreende que muitas vezes um autor iniciante não tem assim o suporte, como eu falei, desses profissionais. E olha só, não fica tão triste não, porque tem muita editora grande que também não tem o suporte desses profissionais e também fazem capas horrorosas, capas que não vendem o livro, capas que são um erro, na verdade. Tá bom? Então, boa sorte para você que é autor, para você que é escritor. A gente vai continuar dando dicas para vocês, assim, sempre que possível, né, escrevendo ou aqui no blog. E um beijo para todos os leitores. Eu espero que vocês curtam as nossas capas, né? Continue, a gente está sempre tentando fazer umas coisas para surpreender vocês. Né, e que a Carol continue sempre encantando vocês com a presença dela e com esse traço maravilhoso. Estou puxando o teu saco para terminar minha capa, tá? Sim. Vamos terminar essa capa. Tá bom? Então a gente se despede por aqui. Beijão pro pessoal, espero que tenham bastante comentário no blog e fala o que vocês acharam no vídeo. Tá bom. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Vamos ver se gravou direitinho. Espero que sim.